Continuando o nosso programa nesta quinta-feira, o assunto de hoje são as eleições 2022. Você participa com a gente. Jorge do Rosário, engenheiro civil, pré-candidato a deputado estadual, está aqui com a gente. Você pode mandar sua pergunta no nosso Twitter, Facebook, Instagram e também pelo WhatsApp. Aproveita e facilita para a gente, se identifica, porque fica mais fácil da gente agilizar aqui a leitura das mensagens. Não tem que procurar seu nome ali na identificação. Então, faça o programa de hoje com a gente. A gente já traz notícia, viu, Carol, da visita do prefeito Alisson a Brasília. Ontem e hoje, o chefe do Executivo moçoroense, Alisson Bezerra, cumpriu a agenda na capital federal. O prefeito de Mossoró se reuniu ontem, quarta-feira, com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, no Ministério da Saúde, em Brasília, para tratar da liberação de recursos para a saúde de Mossoró, já assegurados pelo ministro Fábio este ano, junto ao governo federal. No encontro também foi tratada a perfuração de poços na zona rural de Mossoró, trabalho que será realizado pela Fundação Nacional de Saúde, a Funasa. Ao todo, 100 milhões de reais estão assegurados para esta ação. O trabalho de localização para a perfuração dos poços será iniciado na próxima semana. Portanto, o prefeito Alisson Bezerra, que retorna hoje de Brasília, já com estas informações, Carol. Pois é, parte desses recursos já tinha sido anunciada, já tinha sido trabalhado. Eles fazem várias vezes o mesmo anúncio, né, Vanúvio? Fábio vem, anuncia, o prefeito vai, anuncia e fica nessa conversa. Mas, na verdade, essas viagens também tem muito de articulações eleitorais, as eleições vindo aí, tem muita coisa para conversar. Parte desse dinheiro, inclusive, já caiu em janeiro. Agora, claro, aquela conversa política sobre eleições, ela é feita ali no gabinete. A gente até questionou o prefeito aqui se ele iria conversar com o Rogério Marinho. Vamos checar aí para saber se dessas conversas a gente arranca um pouco para trazer aqui para o telespectador. Pois é, por enquanto não tem saído nenhuma foto das conversas que têm acontecido entre o prefeito e Rogério Marinho, desde que aconteceu a retirada da pré-candidatura de Fábio Faria. Eles têm conversado sim, mas não se sabe ainda o que e em que pé estão estas conversas para o apoio de Alisson Bezerra a Rogério Marinho. E a gente vai trazendo para você. Olha, a gente tem agora umas imagens que foram enviadas pelo telespectador Gleidson Freire, morador da rua Tonheca Dantas, que liga a Pousada dos Termas com o residencial Mossoró 1, 2 e 3. Ele entrou em contato com a nossa produção e fez a denúncia, mostrando aí a via de acesso que está em situação precária, com muito buraco e lama, sem contar a falta de iluminação. Ele disse que à noite, além dessa lama, desse buraco, ainda tem que enfrentar o escuro para poder chegar ao residencial aí, entre Pousada dos Termas e o residencial Mossoró. Vocês veem aí que isso todo dia não é fácil. E tem mais, Vanúvio. Eu encontrei com ele esta semana na Câmara de Mossoró e ele informou que essas imagens foram feitas na semana passada, quando não estava tendo as chuvas que nós vimos essa semana. Ele disse que agora está pior. Então, para quem mora ali, a situação precisa realmente de uma atenção do Poder Executivo Carol, municipal. Muitas ruas aqui de Mossoró sem calçamento, sem pavimentação, estão daí para pior. Eu também já recebi vídeos hoje. Já publiquei lá no Instagram do Diário Político, né? Quem quiser acompanhar pode ir lá e mandar também, né, o seu vídeo, porque são muitas ruas nesta situação. Muita gente tem enviado para a gente, nosso jornalismo sempre vigilante, fazendo Carol, se a gente cobertura. Observar aí, Carol, quanto mais o carro anda, né, vai para frente aí, vai ficando pior. A buraqueira, o lamaçal, realmente aí a prefeitura precisa chegar junto. Muito ruim a pessoa ter que colocar seu veículo e todo dia passar por essa situação aí. Para você ver que tem muita coisa para ser feita aqui em Mossoró. Vamos conversar com o Jorge do Rosário, continuar aqui nosso bate-papo. Jorge, aproveitando aí essa questão de infraestrutura aqui na cidade de Mossoró, o que é que um deputado estadual pode fazer em relação a isso? Olha, o deputado estadual pode fazer muitas coisas, inclusive colocar verba para pavimentar, a verba orçamentária, para pavimentar algumas ruas, que é uma infraestrutura importante, como é também, se a gente for falar do que está faltando sobre a questão do esgotamento sanitário, a questão de drenagem, que eu defendo
há muito tempo que a gente faça um plano de drenagem para Mossoró. A gente precisa legislar, saber o que é que a pessoa vai fazer com sua água para não jogar, cada um jogar todo mundo nas ruas e a gente ter alagamentos. A gente precisa, isso é a Câmara Municipal de Mossoró, eu já falei isso para alguns vereadores há algum tempo, você me tratou como engenheiro civil e eu me orgulho muito disso. É uma questão que eu tenho tratado isso como presidente do Sinduscon também, que é uma coisa muito importante para Mossoró, para a gente evitar inundações e, claro, que pavimentar também. Fazer a drenagem, esgotamento sanitário e pavimentar para a gente ter, sim, uma qualidade de vida para as pessoas morarem melhor em qualquer lugar. Precisa disso. Jorge, falando sobre política, no bloco anterior, o senhor disse que vai sair do PL, o Partido Liberal, que para alguns ali está sendo a saída, né? A viabilidade para as eleições deste ano. Já o senhor, pelo que a gente já acompanhou, né, em blogs, em informações repassadas nas redes sociais, pode ir para o Avante. O que deverá definir a escolha do senhor a este partido? Olha, como eu falei, eu tenho vários convites de alguns partidos. A gente está analisando tudo. A conversa com a Avante está bem adiantada, porque é um partido que conseguiu na eleição de 2018 atingir a cláusula de barreira, portanto é um partido muito organizado e não fez federação, o que dá uma liberdade do partido fazer uma nominata com mais tranquilidade. E eu tenho acompanhado, ele tem uma nominata interessante que a gente pode se posicionar lá, se a gente realmente se filiar ao Avante, com grande chance de êxito. E eu tenho um projeto muito bom de fazer, que é perfeitamente execuível, de eleger 2 deputados estaduais. E eu quero lembrar que na eleição passada o Avante elegeu 2 deputados estaduais, que foi o doutor Bernardo e Kleber, e tenho um projeto também para esse ano, uma meta de eleger um federal e 2 estaduais. É possível, plenamente, os nomes que estão lá, e a gente precisa confirmar isso até o final do mês, porque esse é o período de definições, mas os nomes que tem lá, com uma certa tranquilidade, essa meta será alcançada. Jorge, quais são as principais bandeiras que o senhor pretende trabalhar nessa campanha aqui para Mossoró e como deputado, como pretende atuar, com que tipo de projetos, com que frentes? Olha, Carol, eu tenho uma bandeira muito definida que eu tenho falado desde sempre, que é a questão do emprego. Eu entendo o emprego como um programa, o maior programa social de qualquer governo, porque o emprego dá dignidade às pessoas, o emprego é quem leva a feira, a comida para dentro de casa. Então, a gente tem que trabalhar muito e nós estamos saindo, se Deus quiser, e espero, de uma pandemia onde muitas vagas de emprego foram exterminadas. Muitas empresas, sobretudo as pequenas empresas, que é quem mais emprega nesse país, tiveram que fechar suas portas e estão sem condições de reabrir. Nós temos aqui em Mossoró vários exemplos e no Brasil todo. Então, eu penso que qualquer que seja o governo, ele tem que estar com isso como meta principal. E a gente precisa aproveitar nossas potencialidades no Rio Grande do Norte, em Mossoró, para a gente atrair investimentos. Nós temos energias renováveis. O Rio Grande do Norte é primeiro lugar em produção de energia limpa, energia renovável, energia eólica. Mas eu tenho feito um debate também, falado que fica pouco para a riqueza que representa a energia, fica pouco para o povo do Rio Grande do Norte. A gente precisa fazer chegar essa riqueza para diminuir, chegar ao povo, para a gente diminuir essa desigualdade social, que é terrível no nosso país e aqui, sobretudo no Nordeste e no Rio Grande do Norte. Eu defendo também essa questão do emprego, que os gestores públicos abram os olhos para uma coisa que já é atual, que é a questão da plataforma digital de 5G que está chegando, que a gente precisa chamar as universidades, as escolas públicas para debater esse tema, para a gente colocar nossos jovens nesse mundo que cria oportunidade de emprego, de trabalho,
o grande lance... Eu fico triste, por exemplo, que eu tenho uma startup muito interessante. Nós temos muitas startups aqui em Mossoró e a gente precisa estimular mais esse jovem, levar esse assunto para as escolas públicas. A universidade já tem, a UFESA tem, a UERN tem, mas a gente precisa ter mais. E o poder público, eu vejo a margem desse debate. E o poder público tem que estar como catalisador disso tudo. Criar uma infraestrutura que não é um investimento baratíssimo, é um galpão com internet, e estimular esse jovem lá para estar criando startup. Daí não tem sentido nos 2 primeiros anos, ou nos 5 primeiros anos, cobrar ISS, porque é um risco grande de startup, mas a gente precisa estimular. IPTU, eu queria ver o poder público, eu quero muito fazer esse debate para o Rio Grande do Norte, Mossoró, a região, a gente ser um celeiro de plataforma digital, com startups, com as pessoas conhecendo e-commerce. Já tem isso, a pandemia mostrou isso, mas a gente precisa acelerar, porque a gente está ficando para trás, onde a gente tem Osasco, lá em São Paulo, que já está se falando a capital disso tudo, e a gente precisa fazer isso, e a gente vai fazer isso com o poder público, se juntando às universidades, às escolas, que é um mundo novo. Porque o grande lance desse mundo digital, da plataforma digital, para a gente entender a grandeza disso tudo, que você tem com um celular ou com uma startup, por exemplo, você tem potencialmente o mundo como seu cliente. Por isso que é importante, você daqui de Mossoró, você tem o mundo para você fazer negócio, para você... E nós já temos startups em Mossoró nessa situação. Jorge, por que os políticos que estão comandados, por que eles que estão lá exercendo ali suas funções, por que eles não têm essa visão empreendedora que o senhor já tem desde quando se formou em engenheiro civil? Rapaz, eu penso porque eu venho desse mundo de oportunidade, de criar oportunidade de trabalho. Eu me orgulho demais de emprego. Eu sempre digo, um momento que eu fico muito feliz é quando eu emprego alguém, quando eu crio com o meu trabalho, que é o meu trabalho, eu dou uma oportunidade de trabalhar alguém também. Isso me enche de orgulho. E eu trabalho desde menino. Filho de pobre é assim, você sabe, desde menino que eu trabalho. Eu tive minha carteira assinada com 14 anos. Eu acredito no trabalho. E o trabalho com esse poder de transformar a vida das pessoas. Claro que eu sou produto da educação, mas você tem que ter educação para você se qualificar e ter uma profissão e exercer seu trabalho com dignidade. Então, eu tenho essa visão e eu penso que a nossa classe política, com algumas exceções, ainda está no mundo analógico. Está no mundo analógico, fica pensando, e a gente precisa estimular as indústrias, o comércio, o que é convencional, mas a gente precisa trazer esse mundo, que as empresas já estão dentro desse mundo digital, por necessidade, porque senão fecha. Senão fecha. Toda empresa tem que ter sua paginazinha na internet, por menor que seja, tem que estar nesse mundo. Porque, eu repito, o mundo digital, essa plataforma digital, startups, quem são os clientes de uma startup? O potencial que ele quer, onde é que ele quer chegar? Ele quer chegar para o mundo. Ele quer resolver um problema da sociedade que alguém tenha e que ele vai ter escala de bilhões de pessoas. Por isso que quando acontece nesse mundo, as coisas, quando acerta, é uma velocidade, é a velocidade da luz, porque tem um mundo como seu potencial cliente. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com Jorge do Rosário aqui no Cenário Político.